Olá, mulheres. Aqui é a Denise do Café com Jesus e as Amigas. E eu quero estar compartilhando com vocês um capítulo de um livro que tem me ensinado bastante, um livro que eu indico bastante. 30 dias para se tornar uma mulher de oração. No dia 1º de maio, nós fizemos um jejum e uma oração com um propósito específico. E junto com esse jejum, muitas mulheres pedindo ajuda, pedindo orientação sobre jejum, acerca de como jejuar. Então, senti de estar compartilhando com vocês algumas passagens sobre o jejum, para que nós venhamos aprender juntas. Capítulo 27 desse livro, o título é Jejue e ore para vencer. O nosso texto começa assim: o jejum e a oração ao Senhor consistem numa das coisas mais poderosas a se fazer. Creio que se trata de uma disciplina espiritual tão importante que eu não vejo como seria possível vivenciar liberdade total, plenitude completa e verdadeiro sucesso sem ela. Jejuar é tomar uma decisão de não comer por um período específico para dar as costas àquilo que a sua carne mais deseja e colocar Deus no centro de tudo. O jejum leva a um conhecimento maior do Senhor e abre caminho para uma atuação mais poderosa do Espírito Santo em sua vida. Mais de 25 ótimos motivos para jejuar podem ser encontrados em Isaías 58. E qualquer um deles já seria razão suficiente para aderir a essa disciplina espiritual. Somente no versículo 6 há 4 grandes motivos. Primeiro, soltar as correntes da injustiça. Sempre que o inimigo prender você, o jejum a soltará e operará liberdade em sua vida. É como se o Espírito Santo derramasse óleo da unção sobre você e o inimigo não conseguisse segurá-la. Por meio do jejum e da oração, você encontrará a liberdade de forma mais rápida e completa. Segundo, desatar as cordas do jugo. O jejum é o caminho para nos livrar de qualquer jugo que carregamos todos os dias. Pode haver jugo sobre os nossos ombros que não fomos criadas para carregar. O jejum, acompanhado de oração, é a melhor maneira de levantar esses pesos. Terceiro, pôr em liberdade os oprimidos. A libertação quando você jejua. Mesmo se ela não ocorrer durante o jejum em si, a oração e o jejum abrem caminho para isso. Quarto, romper todo jugo. Romper todo jugo significa liberdade de qualquer restrição colocada em você pelo inimigo, pelos outros e por sua compreensão limitada do que de fato é a liberdade em Cristo. Existe um ponto de interrogação no final, porque o versículo inteiro é uma pergunta. Deus está perguntando: não é isso que eu, o Senhor, quero ver acontecendo quando você jejuar? Deus está dizendo que não quer que jejuemos apenas para que nossa voz seja ouvida, mas sim para nos humilhar diante dele, a fim de que ele realize essas coisas. Isaías 58, do 4 ao 5. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Jeremias capítulo 2, versículo 12. O jejum é uma das ferramentas espirituais mais poderosas em minha vida. Nunca aconteceu de eu jejuar, orar e não vivenciar algum tipo de ruptura em minha vida ou na vida das pessoas por quem eu estava orando. Jesus disse que existe algumas espécies de amarras espirituais que só podem ser eliminadas por meio do jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29. Creio que esse foi um aspecto extremamente importante da minha libertação.
Todos os motivos para o jejum que eu citei acima, com base em Isaías 58:6, descrevem com pontualidade o que aconteceu comigo de maneira inegável. Desde então, o jejum periódico tem influenciado todas as áreas do meu ser físico, mental, emocional e espiritual. E fará o mesmo por você. Quando quiser minar algum plano do maligno que estiver tentando construir uma fortaleza em sua vida, ou desejar que um jugo seja tirado de seus ombros, ou sentir necessidade de liberdade e ruptura, não só em sua vida, mas na vida de pessoas que ama, o jejum e a oração realizarão tudo isso. O jejum precisa ser acompanhado de oração. Do contrário, você apenas estará numa dieta muito radical. Você se priva do alimento por um período específico, a fim de se dedicar à oração e se concentrar em Deus. Do mesmo modo que a Bíblia não é simplesmente um livro de história, o jejum não é apenas uma prática antiga para a qual olhamos e agradecemos ao Senhor por não precisar mais cumprir. Ela é tão relevante e crucial para uma vida de sucesso verdadeiro, como sempre foi. Jesus disse: quando jejuarem, Mateus 6,16, ele não falou se algum dia sentirem vontade de jejuar. Deus sabe que o maior prazer de todos nós é comer. Ninguém sente vontade de parar de comer e se negar. Mas quando fazemos isso, damos um passo de obediência ao Senhor para a sua glória e mostramos ao nosso corpo quem está no controle. O jejum quebra o domínio do inimigo sobre a sua vida, a fim de nos livrar de qualquer coisa que nos amarre. Por exemplo, maus hábitos de saúde, processos de pensamento obsessivo e emoções negativas podem ser quebrados pelo jejum e por oração. Essa tem sido minha experiência pessoal. O jejum ajuda a ganhar força espiritual, a limpar o seu coração e lhe dá clareza. Você pode receber revelação de Deus, que a dará conhecimento necessário para solucionar problemas específicos. À medida que você se aproxima do Senhor, você ouvirá falando ao seu coração sobre a direção correta para a sua vida, ou enxergará a maneira de superar uma situação difícil. Jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras, capítulo 8, versículo 23. Quando tiver necessidade de resistir a pecados ou tentações de qualquer tipo, o jejum quebrará a corrente de encanto sobre você. Se sua vida parece fora de controle, o jejum e a oração a colocarão de volta sob o controle do Senhor, eliminando a confusão. À medida que jejuar e orar, ou depois que o jejum terminar, você sentirá o poder de Deus fluindo com mais intensidade em seu interior. O jejum, acompanhado de oração, é um dom e um privilégio concedido pelo Senhor e influenciará positivamente todos os aspectos de sua vida. Nem sempre você sentirá o desejo de jejuar, mas toda vez que o fizer, ficará muito feliz por causa da vitória espiritual incrível que você irá viver. Neste livro, abordarei apenas jejuns rápidos, de 20 a 36 horas. Antes de tudo, ore sobre o jejum. Pergunte a Deus quanto tempo você deve jejuar. Peça ao Espírito Santo que a conduza na prática, a fim de que você aproveite esse período para orar sobre coisas nas quais não pensaria de outra maneira. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5:18. Se você é nova nessa prática, comece apenas jejuando durante o período de uma refeição. Use o tempo para orar. Não fique impaciente esperando resultados. Não diga, estou jejuando há 45 minutos
e ainda não sinto nenhuma fortaleza maligna de Satanás quebrando em minha vida. Dê tempo a Deus. Talvez você não perceba nada durante aquele jejum e só comece a ver o resultado nos dias seguintes ou nas semanas seguintes. Deus sabe o que você é capaz de fazer, então faça o que você pode. Se você só consegue jejuar uma refeição por semana, faça isso. O importante é negar a si mesma aquilo que a sua carne deseja a fim de fazer o que Deus quer. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34:8. Toda vez que você jejuar, leia Isaías 58. Inclui o texto no final deste capítulo. Nessa passagem, Deus descreve o tipo de jejum que ele deseja e o que ele quer realizar por meio de você. Os versículos a lembrarão do motivo primário do jejum e do que fazer enquanto jejua. Além disso, revelarão quais serão suas recompensas. Por exemplo, prontamente surgirá a cura. Você clamará ao Senhor e ele responderá. Ele o guiará constantemente. Ele satisfará os seus desejos. Ele fortalecerá os seus ossos e muito mais. Toda vez que eu leio essa parte da Bíblia, inspiro-me mais uma vez a jejuar, de maneira ainda mais profunda. E eu sei que o mesmo ocorrerá com você. Se tudo o que precisa ser realizado na vida pudesse ser feito sem jejum, por que então Jesus teria jejuado? Se houve alguém que talvez não tivesse necessidade de jejuar, essa pessoa seria Jesus. Mas ele sabia que o jejum era a única maneira de ver algumas coisas acontecerem. Depois de voltar do jejum de 40 dias, Cristo deu início ao seu ministério de cura e milagres. Se ele precisou jejuar, quanto mais nós, para realizarmos um ministério poderoso. O jejum prepara você para um toque novo de Deus em sua vida. Muitos grandes personagens da Bíblia jejuaram logo antes de um grande avanço espiritual. O mesmo acontecerá com você. Você está pronta para progredir? Poder da oração. Senhor, eu te peço que me ajude a jejuar e orar para a tua glória. Capacita-me a deixar de lado minha atividade preferida, comer o alimento, para te exaltar acima de tudo na minha vida. Mostra-me com que frequência e por quanto tempo eu devo jejuar e me habilita para fazê-lo. Ajuda-me a ficar bem e forte o suficiente para jejuar de maneira que desejas para mim. Muito obrigada, porque quando jejuo, tu quebra as fortalezas do inimigo em minha vida e solta todas as correntes da maldade. Peço que estilhasse qualquer pensamento errado ou obsessão dentro de mim. Liberta-me dos fardos pesados que tenho carregado. Quebra todo jugo de opressão em minha vida. Mostra-me sobre quem e o que orar quando eu estiver jejuando. Revela-me formas de orar que eu ainda não compreendo. Ajuda-me a fazer o possível para ajudar os outros e alimentar os famintos. Mostra-me de que maneira estender as mãos aos aflitos e sofredores. Ajuda-me a querer o que tu queres. Obrigada, porque enquanto eu jejuo, tu cuida dos detalhes da minha vida e me orienta. Obrigada, porque quando eu clamo, tu responde, como diz em tua palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Espero, irmãs, que esse texto tenha orientado vocês. Estarei compartilhando alguns outros e que Deus te abençoe em nome de Jesus.